Começa agora STEMcast. Gente inovadora transformando a educação. Desde 2014, o STEM Brasil trabalha para transformar a educação e a inovação nas instituições de ensino superior. Com a missão de expandir o conhecimento e capacitar professores e líderes, criamos o STEMcast, o podcast oficial de inovação, tecnologia e tendências para o ensino dos novos tempos. Olá, eu sou Renata Favaron e você está no segundo episódio da série Gente Inovadora Transformando a Educação. Seja bem-vindo! Hoje falaremos sobre o papel das instituições de ensino superior na formação de profissionais com competências para o século XXI. E também na formação de professores com habilidades para ensinar essa nova geração, que é completamente conectada e cheia de novos desafios. Nosso convidado de hoje é um entusiasta da educação, muito envolvido nas questões de formação de professores contemporâneos que tenham habilidades para atender ao mundo novo que se desenha à nossa frente. Ele já foi reitor de universidades, secretário da Educação, presidente do movimento Todos pela Educação, diretor do Instituto Ayrton Senna, autor de vários livros, além de ter sido premiado com diversos títulos, como de Educador Internacional do Ano pela International Biographical Center, de Cambridge, e uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. Atualmente é membro do Conselho Nacional de Educação e titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP, além de fazer parte do Conselho de Administração da UNDB. Nosso convidado de hoje é Mozart Neves Ramos. Oi, professor Mozart, tudo bem? Prazer enorme estar com vocês e poder discorrer de um tema tão importante que são as novas competências, as novas habilidades para o século XXI. E, para mediar nossa conversa, trouxemos também Daiane Folli. Daiane é pós-doutora em Engenharia Civil e com especializações em Geoestatística e Gestão da Qualidade e Meio Ambiente em instituições internacionais da França e Itália. Atualmente é vice-presidente do consórcio STEM Brasil, LASPAL Harvard, diretora da Educativa Inovações Educacionais e CEO de Relacionamento e Expansão do B-Lab Learning Space. Olá, Daiane, tudo bem? É um grande prazer estar aqui nessa edição do STEMcast, o podcast do nosso consórcio STEM Brasil, que eu tanto prezo e tanto admiro. Então, é um grande prazer, professor Mozart, poder conversar com você hoje. Eu não sei se a gente pode ter um olhar positivo ou não, né, da Covid-19, mas eu acho que tudo que acontece nas nossas vidas, enfim, na sociedade, a gente tem que olhar com um olhar positivo, ou seja, sempre com potencial de aprendizagem. Então, eu considero que hoje nós teremos dois principais panos de fundo na nossa conversa, que é a situação da Covid-19, né, que está impulsionando a transformação das universidades, do mundo acadêmico, de forma geral, não só as universidades, mas também das escolas. E também o segundo pano de fundo é o relatório do Fórum Econômico Mundial, né, onde já antecipa muitas coisas, principalmente em relação às principais competências dos profissionais do século XXI. Então, nós temos informações consolidadas no nosso relatório do Fórum Econômico Mundial, que eles apontam, na verdade, dados que são surpreendentes, onde aponta que 65% das crianças que começaram a estudar hoje, nesse cenário, eles vão trabalhar em funções que hoje não existem, né, em atividades, profissões que hoje não existem. E que 50% das atividades que hoje são executadas, enfim, por diversos profissionais de forma rotineira, elas, na verdade, vão ser substituídas por máquinas, e já estão, na verdade, sendo substituídas por máquinas. Então, me parece óbvio que novas habilidades e competências, elas precisam ser desenvolvidas nos nossos estudantes, desde pequeno, mas olhando agora para o ensino superior, né? Então, quando esses profissionais, na verdade, ou esses alunos, eles já estão hoje dentro das universidades. Então, Mozart, como é que as universidades e o mercado de trabalho eles deveriam estar se preparando
para receber essa nova geração no futuro, ou mesmo os alunos que já estão hoje, que já estão se desafiando num novo mercado de trabalho com uma mudança muito rápida no formato e na composição das profissões. Então, como implementar isso nas universidades de forma efetiva? Olha, Daiane, eu entendo que a universidade no mundo, não só aqui no Brasil, vai precisar se reinventar. Muitas vezes as pessoas vêm me perguntando, principalmente agora, nesse novo ambiente, né, será que uma universidade tradicional como Harvard, MIT, Oxford, elas vão perder importância? Eu diria que não. O que nós vamos precisar, e elas também vão precisar, é entender que há um novo cenário no mundo do trabalho e elas já começam a se readequar. Eu acho que a capacidade que a universidade, que os centros universitários, no caso aqui do Brasil, que é o modelo brasileiro, né, elas vão precisar começar a trabalhar com 2 eixos que, no meu entendimento, serão fundamentais para se readequarem a esse novo ambiente laboral. Flexibilidade ao longo da formação dos alunos. Acabou aquela história de uma caixa única, onde todo aluno que vai fazer uma determinada profissão tem que fazer as mesmas disciplinas. Eu sempre faço a analogia com o Henry Ford, quando, em 1916, ele começou a produzir carros em série, né, na perspectiva de dar mais acesso ao número maior de pessoas ao automóvel. E a universidade parece que ficou lá em 1916. Quer dizer, elas formam os nossos alunos todos por um mesmo caminho, quando eu acho que nós deveríamos exatamente prover e possibilitar a flexibilidade na formação do aluno. O segundo grande eixo é permitir que os alunos pensem fora da caixa. Criatividade. Eu acho que o mundo atual, o próprio Fórum Econômico Mundial, mas também a própria OCDE, né, já está sinalizando que no próximo PISA vai incorporar a criatividade como um elemento para identificar se o aluno tem ou não potencial para esses novos ambientes que estão surgindo no século XXI, né? E isso vai exigir, portanto, da universidade que ela procure atender ao projeto de vida dos seus estudantes. Porque os sinais já haviam sendo dados, né? Eu acho que a pandemia, o coronavírus, escancarou esses sinais. Mas os sinais já haviam sendo dados. Eu me recordo que há 20 anos atrás, na virada do século, a Escola do Futuro da USP tinha feito uma pesquisa com os alunos da USP, procurando saber, por exemplo, como é que eles imaginavam, né, a sua formação, a sala de aula do futuro. Olha, há 20 anos atrás, o que os alunos responderam? 62%, quer dizer, de cada 100 que participaram da pesquisa, 62 disseram que gostariam que suas aulas fossem oferecidas à distância, usando novas ferramentas de tecnologia de informação. E olha que há 20 anos atrás a gente não tinha o celular como a gente tem hoje, os aplicativos, mas já naquela época os alunos gostariam de ter essa oportunidade também de formação usando essas novas tecnologias. Olha o que eles também disseram, 55% gostariam de montar os seus próprios cursos, ou seja, a tal flexibilidade que eu me referi. Então, se nós quisermos efetivamente alinhar a universidade com esse novo mundo do trabalho, ela vai ter que se reinventar, ela vai ter que, de alguma maneira, construir flexibilidade, colocar em prática flexibilidade, criatividade, na perspectiva de dar maior autonomia aos seus estudantes, na perspectiva mais ampla do seu projeto de vida futuro. Então, isso vai ser fundamental, porque o modelo que está aí também, o INEP do Ministério da Educação, já mostrava sinais também de que esse modelo que está aí, seja pública, a universidade ou privada, né, seja por presencial o ensino ou por à distância. O que é que o estudo do INEP mostrou? O INEP acompanhou todos os alunos que entraram no ensino superior em 2010 e saiu acompanhando esses alunos ao longo dos próximos anos até 2016, quando efetivamente ou teoricamente todos já deveriam ter se formado.
O que foi que o INEP do Ministério da Educação constatou? Que quase 60% dos alunos que ingressaram em 2010 abandonaram, desistiram da universidade. E olha, não faz uma diferença muito grande se é pública ou se é particular. Tudo isso demonstra a necessidade das universidades se reinventarem. Eu acho que as atividades não presenciais, que agora estão sendo implementadas com muito mais força para atender esse novo ambiente da pandemia, né, eu acho que foi um grande catalisador para que as universidades começassem a pensar que, olha, o mundo mudou e nós precisamos mudar. A universidade ela tem um academicismo, às vezes, que é muito resistente a mudanças que dialogam mais fortemente com o mundo do trabalho. Mas o que está posto aí é, ou a universidade entende que esse mundo mudou, que o diploma já não é mais o ponto de chegada, como era no passado da minha geração, por exemplo. Né? Na minha geração, quem tivesse um diploma estava com a vida feita. Né? Hoje não. Ter o diploma de nível superior é ponto de partida. Você tem que estudar ao longo da vida e mais, desenvolver habilidades que comecem a fazer com que essas pessoas sejam capazes de pensar fora da caixa, sejam capazes de estar abertas ao novo. Eu gosto muito de dar até o meu exemplo. Antes da pandemia, eu resisti até mesmo a fazer um simples Skype. Né? Impressionante. Em 40 dias, eu mudei rapidamente a minha maneira de ser, percebi que eu não poderia mais estar com aquele pensamento conservador de que tudo tinha que ser presencial, e agora eu reconheço quanto eu perdi de oportunidades que eu poderia ter trazido para o meu portfólio de atuação profissional por ter, de alguma maneira, resistido um pouco a essas tecnologias. Então, o caminho vai ser híbrido. A universidade, a partir de agora, ela vai ter que ter uma visão híbrida na formação dos nossos alunos, que leve em conta o desenvolvimento dessas competências para o século XXI, como criatividade, pensamento crítico, abertura ao novo, trabalhar em equipe para a resolução de problemas complexos, porque uma pesquisa que também foi feita em 2018, portanto, 2 anos atrás, com 15 grandes companhias mundiais, Starbucks, Bank of America, além daquelas de tecnologia, como o Google, o que elas estão começando a fazer? Não estão mais contratando boa parte dos profissionais que antes elas contratavam com a necessidade de ter o diploma de nível superior, e agora o que elas estão fazendo, essas companhias, é verificar se, de fato, essas pessoas contratadas têm essas competências para realizar suas atividades dentro dessas companhias. Ou seja, o diploma, claro que para algumas funções é ainda muito importante, mas hoje, para algumas das muitas funções que no passado exigiam o diploma, as companhias já não estão mais tão preocupadas com isso. Então, tudo isso remete à universidade à necessidade de se reinventarem, de começar a romper com algumas questões conservadoras e entender que o mundo está num processo muito rápido de transformação, como jamais a gente viu. Tudo isso provocado por esse catalisador chamado coronavírus. O coronavírus, eu costumo dizer que é um catalisador. Catalisador, na química, é uma substância que acelera a velocidade das reações químicas, das transformações. E eu acho que o coronavírus trouxe isso para o nosso ambiente pessoal, interpessoal e profissional. Tem especialistas falando que, na verdade, esse catalisador que você se refere, ele tem especialistas dizendo que nós fomos forçados a fazer em 15 dias aquilo que nós devíamos levar 15 anos, ou já deveríamos ter feito há 15 anos, né? Essa evolução, ou seja, nós fomos empurrados para uma realidade onde todas as escolas, universidades, o que a gente mais escuta não estávamos preparados para isso. Você já fez um rol ali, já trouxe um rol de competências, enfim, desse novo profissional do século XXI, né, que é
temática de hoje. Então, o próprio relatório do Fórum Econômico Mundial, ele traz, né? Então, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, a capacidade de gerir pessoas, de gerir equipes, né? Então, essa grande a importância, né, na verdade, dessas competências. Indo para o mundo prático, professor, como é que a gente desenvolve esse projeto de vida? Qual seria a sua sugestão para a gente desenvolver esse projeto de vida dos alunos e desenvolver essas habilidades e competências requeridas hoje pelo mercado? Como que isso pode ser feito de forma eficaz dentro das nossas universidades? E mais, professor, aonde que entra a formação dos professores nesse papel? Não só de mudança do currículo, né? Falando uma palavra mais tradicional, não só a mudança do currículo para pensar o desenho do projeto de vida do aluno, mas como que entra o professor nesse processo, nesse contexto? Olha, uma ótima questão que você traz, Daiane, que é como fica o professor nesse novo ambiente, não é? Eu acho que, em primeiro lugar, a mensagem que eu diria a todos os professores é que eles estejam abertos a esse novo ambiente. Eles irão ver que isso vai permitir novos horizontes, novas possibilidades. Como eu disse, eu me citei até na questão anterior, procurei me citar, exatamente para não ferir ninguém, e dizer que eu resistia muito a essas questões vinculadas à tecnologia, essas novas possibilidades. E hoje, depois de 40 dias, eu me esforcei muito para aprender, para saber como funcionam essas tecnologias. Eu ainda me atrapalho em alguns momentos, mas o que eu já estou vendo do ponto de vista do que eu aprendi, de possibilidades que eu nem imaginava que eu poderia incorporar nas minhas atividades profissionais e pessoais, é um negócio incrível, né? Então, nesse sentido mais amplo, eu entendo que a primeira coisa que as instituições precisam fazer para, como você me perguntou, sobre o projeto de vida, ouvir os alunos, né? Entender que os alunos hoje são de uma outra geração. Nós estamos vivendo um conflito muito forte geracional que vai exigir que as instituições ouçam cada vez mais os alunos, quais são os seus anseios, quais são os valores que importam para ele, para que a gente não tenha 60% de desistência dos alunos, como eu citei anteriormente, dos alunos que ingressaram no ensino superior. Ou seja, algo que é o sonho dos alunos e, de repente, a maioria deles, 60%, abandonam, desistem da universidade. O que é que significa dizer? Há um desalinhamento entre o que a universidade oferece e aquilo que o aluno espera enquanto expectativa do que vai desenvolver no âmbito do ensino superior. O outro aspecto, para que o professor realmente comece a se integrar e se alinhar melhor a esses novos tempos, que, como nós falamos anteriormente, são tempos que vão exigir o desenvolvimento de novas habilidades e novas competências específicas. Por isso mesmo, eu fui o relator dessa matéria no Conselho Nacional de Educação. No ano passado, eu trabalhei, fiz a relatoria do parecer da resolução que norteia a nova formação inicial dos professores, feita pelas universidades. Então, a base de toda a formação agora, eu estou agora relatando a formação continuada, a base da formação é pautado em 3 grandes dimensões, né, que nós chamamos de conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. Cada uma dessas dimensões tem um conjunto de competências específicas que o professor precisa desenvolver, de tal maneira que ele possa estar preparado exatamente para, seja o professor que trabalha na educação básica, desenvolver as tais 10 competências gerais que estão postas na Base Nacional Comum Curricular, né? Seja também para essa nova maneira de oferta de formação aos nossos alunos, preparando para esse novo ambiente laboral, independente se esse aluno vai ser um aluno de licenciatura, de bacharelado, se ele vai ser um engenheiro, um médico. Eu acho que o mais importante hoje é que os nossos alunos
sejam capazes de ter professores inspiradores, professores que possam ter, na sua concepção de formação, mais do que uma única sala de aula. Então, o professor do século XXI, a universidade, ele tem que procurar entender que esse modelo da sala única, do tamanho único, de formar e ensinar os seus professores, isso já era. Não é? É preciso que ele entenda hoje que, para desenvolver essas competências que nós viríamos anteriormente, seja na educação básica ou no próprio ensino superior, é importante que ele mude o seu contexto da sala de aula. Desenvolver essas habilidades e competências não significa necessariamente que precisa de ter uma nova disciplina. Não é isso. É a maneira como, de certa maneira, o professor trabalha a sua sala de aula. Ao trabalhar de maneira colaborativa, com pesquisação, ele desenvolve algumas dessas habilidades tão importantes. Fazer com que os seus alunos pensem efetivamente fora da caixa, que eles fiquem sendo trabalhados na perspectiva de criar, de ter o pensamento crítico desenvolvido. Então, eu acho que é isso que o professor do século XXI precisa fazer. Ele precisa sair da sua caixinha, daquele lugar comum que vai dar aquela aula por 1 hora, 1 hora e meia, sabe, em que ele escreve na lousa. Poucas vezes, às vezes, tem debate dentro da sala de aula sobre o que está sendo trabalhado, né? Então, eu acho que é preciso... Professor, Pois não? eu poderia dizer que o papel do professor é de criar experiências para os alunos dentro de sala de aula, dentro desse contexto que o senhor está apresentando? Exatamente. Eu acho que agora, o mundo atual, o professor não só ensina aos seus alunos, mas também aprende com os seus alunos. Eu vou citar um outro exemplo meu, né, enquanto professor. Eu gosto muito de citar isso, porque tangibiliza o que a gente está falando, né? Não fica um pouco árido aquilo que a gente costuma dizer. Eu estava dando uma aula que era chamada sobre a capacidade térmica dos corpos, né? E a equação da capacidade térmica dos corpos com a temperatura era conhecida como a equação de Kirchhoff. Aí um aluno me perguntou, o professor, ele me chamava muito de Mozart, tem uma relação muito direta com os alunos. Ô Mozart, esse Kirchhoff é o mesmo dos circuitos elétricos lá da física? E eu disse, olha, eu não sei lhe dizer, mas eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu trago a resposta, né? E aí um outro aluno pegou o celular e disse, Mozart, eu posso entrar aí na discussão? Eu disse, pode, deve. Então, professor, eu entrei aqui no Google, fiz a pesquisa, esse Kirchhoff que o senhor está falando é exatamente o mesmo dos circuitos elétricos. Veja, eu era o professor do século XX, eu ia levar 1 semana para dizer isso. Eu estava com celular também, que tinha internet, mas a minha cultura não é a cultura de olhar, peraí, deixa eu ver aqui no Google, já te respondo. Eu não fiz isso, eu fui exatamente na linha do professor tradicional do século XX. Eu disse, olha, eu vou te responder na próxima aula, porque eu não sei isso agora. E, de imediato, esse aluno, ele, então, disse quem era o Kirchhoff, como ele chegou a tanto da capacidade térmica dos corpos, como também com os circuitos elétricos. O que foi que eu fiz? Em lugar de muitos professores, né, do ensino superior, inclusive, que eles ficam muito preocupados, muito inseguros com esse novo ambiente que o aluno tem essa grande capacidade, uma gama de possibilidades de obter informações, utilizando as redes da internet, as diferentes redes, Google e tudo mais, e começa a se sentir inseguro. Sabe o que eu fiz? Eu aluguei 2 celulares com internet, banda larga, e dei a 2 alunos para que eles ficassem a partir da próxima aula, né, depois dessa, que eu aprendi com um aluno, que eles deveriam estar acompanhando tudo que eu estava ensinando na sala de aula e para verificar se, de fato, aquilo que eu estava ensinando era o que era de mais atual. Então, foi muito bacana, porque
Como a gente se baseia nos livros, os livros eles são produzidos 3, 4 anos antes de chegar aos bancos universitários. Então, com a dinamicidade do conhecimento, as novas tecnologias, quando a gente está com o livro-texto que a gente utiliza para as nossas aulas, algumas coisas mudaram. Né? E eu acho que isso, para mim, foi também um belíssimo exemplo. Perfeito. Pois é, eu costumo muito dizer, Daiane, que a palavra, para mim, mais importante para esse novo ambiente chama-se humildade. Ter a capacidade de compreender que os alunos hoje podem ter outros conhecimentos que, eventualmente, não sejam aqueles cognitivos tradicionais que, eventualmente, eu poderia estar ensinando enquanto professor, mas eles podem trazer, pelas suas habilidades próprias do século XXI, uma outra dinâmica para a sala de aula. Como trazer, hein, professor, como transformar esse aluno num aliado dentro da sala de aula, né? Onde ele pode, na verdade, vir a somar e ter um papel de extrema relevância. A gente fala tanto aqui no STEM do aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Esse eu acho que foi um grande exemplo que você conseguiu colocar disso, o aluno como protagonista, ou seja, eu não tenho vergonha de dizer que eu não domino a tecnologia. Agora, eu não posso ignorar a tecnologia que está aqui, está posta, eu não tenho como fugir disso, né? E eu acho que esse contexto da pandemia, ele acelerou muito esse processo, e aí eu gostaria de fazer uma ponte também com o que você estava falando antes, desse espaço de experiências que pode ser a sala de aula, a nossa instituição de ensino. Pós-pandemia, professora, quais são as grandes transformações que o senhor acredita que vai ter nas universidades e em todo esse processo de convivência e de ambientação? Quais serão as novas funções, na verdade, das nossas estruturas físicas, né, existentes nas instituições? Quais são as novas demandas que a gente vai ter? Olha, eu ia dizer exatamente na questão anterior, e essa sua pergunta, Daiane, me ainda ajuda mais para que eu possa reforçar o que eu iria dizer. Eu passei a minha vida mais recente agora fazendo palestras sobre a sala de aula do século XXI. E, de repente, eu descobri que essa sala de aula não existe. Existem, na verdade, muitas salas de aula para o século XXI. E eu acho que o professor precisa estar consciente disso. Algumas vezes a aula tradicional pode ser até interessante, principalmente se ele é um professor que tem uma grande capacidade de didática, ele tem capacidade pedagógica de ser aquele professor brilhante, mas algumas vezes, dependendo do tema, ele vai muito mais fazer uma pesquisação com seus alunos, dividir em grupo. Então, a universidade vai ter que perceber e vai ter que ajudar os seus professores. A universidade sempre pensou na formação acadêmica dos seus professores. O mestrado, o doutorado, sempre eu vi que na sua titulação você tem o doutorado, pós-doutorado, Daiane, e como eu também fiz. Só que agora nós vamos precisar ajudar os professores a se capacitarem para o uso dessas novas tecnologias. Eu vi agora aqui na Universidade Federal de Pernambuco, há 20 dias atrás, 15 dias atrás, um convite da reitoria da universidade para todos os professores, de acordo com datas, horários e dias diferentes, seriam capacitados pelo Instituto, pelo Centro de Ciências da Informação da universidade. Ou seja, a gente já começa a perceber que as universidades, ou elas abrem os olhos, ou elas vão ficar para trás. Concordo plenamente. Eu me lembrei agora de um fato que eu ia contar anteriormente, mas terminou passando na nossa conversa. Eu estava com alunos de uma importante instituição de ensino, e aí eles disseram, olha, é demais para a gente fazer parte e ser aluno dessa universidade. O problema, professor Mozart, são os professores e o currículo. Há uma coisa muito importante na universidade, principalmente ela incentiva a pesquisa, se ela incentiva o papel social, as suas atividades de extensão. Existe uma coisa muito importante chamada, é uma palavra que não existe naturalmente, mas que a gente usa muito
das universidades tradicionais, chamado de ambiência. Né? O ambiente Perfeito. é um ambiente que você está, por exemplo, no MIT, em Harvard, em Oxford, onde Newton passou, onde Newton fez as leis da física, sabe? Isso traz um diferencial muito grande. Você ter contato com outros colegas, do ponto de vista mais presencial, é aquele cafezinho que a gente está tomando ali e que está trocando ideias. Mas o que a gente está dizendo hoje é que o mundo não vai ser agora só tecnologia e só isso. Eu acho que vai ser um espectro muito mais amplo de possibilidades. Você imagina, Dayana, olha, o aluno do interior, quem acompanha e já deu aula à noite na universidade sabe o que eu vou dizer. Os pais... Os ônibus chegando do interior, né? Filas e filas de ônibus. Exatamente. Você foi diretora, né, superintendente acadêmica aí de uma importante instituição em Passo Fundo, sabe o que eu estou dizendo, mas isso é em todo o Brasil. E em lugares, como você sabe, que a qualidade do transporte escolar é péssimo, porque normalmente é oferecido por prefeituras, as estradas não são as melhores, o aluno sai lá do interior após um dia de trabalho, depois volta mais 2 horas de viagem, arriscando a vida, e vai dormir 1 hora para acordar às 5, 6 horas da manhã para um novo dia de trabalho. De repente, esse aluno viu o seguinte: puxa vida, eu posso fazer boa parte do que eu estava fazendo antes, fazendo aqui da minha casa, utilizando recursos tecnológicos, sem precisar correr risco de vida numa estrada, num ônibus de péssima qualidade e tendo tempo para ter um descanso justo de quem trabalha. Então, à noite, eu acho que o impacto que tudo isso vai ter, principalmente sobre os alunos do interior, e eu já fiz uma pesquisa em algumas instituições, os alunos estão dizendo: eu não quero mais voltar ao que era antes. Exato. Na verdade, nós fomos forçados a experimentar uma realidade, né? Que muitos, às vezes, nunca tinham pensado nessa possibilidade, e aí a gente vê milhões de pessoas sendo experimentadas nesse novo ambiente, inclusive profissionais, né? A gente não precisa falar só de alunos, mas profissionais que estão se dando conta, assim como você se deu conta das potencialidades do uso da tecnologia, eu também, como consultora, me dei conta que tem muitas atividades que eu fazia presencialmente que eu não preciso mais fazer. Inclusive, trazendo um exemplo meu, na semana passada, uma experiência que a gente fez foi realizar os grupos focais que a gente fazia presencialmente nas empresas, instituições, e a gente fez de forma remota e funcionou muito bem, e com adesão de 100% das pessoas. Professor Mozart, para a gente se encaminhando para o final desse nosso podcast, eu gostaria de fazer uma provocação, na verdade, para o senhor. Todo mundo está falando agora que não há mais um jeito normal de fazer as coisas, né? Então, não é mais normal, faz desse jeito e está tudo resolvido. Agora é tudo diferente. E nós estamos, né, na verdade, nos desafiando a começar a partir de uma tela vazia. Então, muitos negócios, empresas, instituições de ensino, todo mundo disse que a gente não estava preparado, a gente tem agora uma tela vazia. Então, dentro dessa proposta de uma tela vazia e desconsiderando qualquer tipo de limitação regulatória que possa existir da educação superior, se você pudesse propor a criação de uma universidade hoje, como que ela seria, professor? Bom, em primeiro lugar, uma universidade que fosse capaz de trabalhar de maneira colaborativa. Eu acho que ninguém mais vai fazer nada sozinho. Eu acho que vai ser muito importante que aquelas universidades, sejam públicas ou particulares, elas possam se unir para que elas possam se reinventar mais rapidamente. Eu acho que se cada uma for tentar encontrar uma solução própria, talvez o tempo não seja suficiente para atender às novas expectativas dos nossos alunos, do aluno do século XXI. Então, eu diria que, em primeiro lugar, uma universidade que soubesse trabalhar de maneira colaborativa, em rede, que fosse capaz de ser flexível na sua maneira de formar os seus alunos,
né, promovesse a criatividade como elemento central para promover o desenvolvimento humano e de qualidades humanas, né, a criação é própria do ser humano. Então, eu diria que seria uma universidade aberta ao novo, né, uma universidade que não fosse fechada nas suas próprias caixinhas. Né. Hoje, a universidade, de uma maneira geral, elas são muito enclausuradas dentro dos próprios campi universitários. Então, é hora de se abrir para a sociedade, é hora de compreender que o momento exige colaboração, cooperação e, principalmente, saber que o grande diferencial do futuro não será a tecnologia é o indutor, mas o grande diferencial serão qualidades humanas. A universidade que for capaz de promover, potencializar qualidades humanas nos seus alunos e professores, eu acho que essa fará a grande diferença no século XXI. Fantástico, professor. Ou seja, a tecnologia é o meio do processo, certo? E não o fim, né? Até porque, Daiane, eu acho que a tecnologia, em maior ou menor escala, ela vai, principalmente a partir de agora, ter uma maior acessibilidade. Né? A gente já percebia, por exemplo, os alunos da educação básica da rede pública, eles praticamente todos têm celular. Às vezes não tem uma banda larga, às vezes mas tem celular. Então, tanto que foi muito interessante a iniciativa da Rede Estadual de São Paulo de ter trabalhado essa perspectiva de trabalhar com base nos aplicativos para os celulares dos alunos. Então, isso também deve ser aplicado na universidade, né? Eu acho que aquele professor que for capaz de estimular a criação de grupos, os alunos trabalhando colaborativamente na sua disciplina, né, trazendo coisas novas, coisas que os alunos possam criar, e ele será o grande tutor e mentor dessa transformação. Ana, professora, uma fala realmente inspiradora aqui no STEMcast. E agora, para a gente se encaminhar para o final, eu vou fazer um quadro chamado De Primeira, onde é um bate-bola, professor, onde de forma bem rápida eu falo algumas palavras e você me fala o que vier em mente, tá certo? Vamos lá para o nosso quadro chamado De Primeira. De primeira. Um filme, Mozart. Noviça Rebelde, dirigido por Robert Wise. Marcou a minha vida aquele filme. Que bacana. Fica a dica aí para quem não assistiu ou para quem já assistiu, assistir de novo, né? Uma frase. Bom, vocês vão ver que eu sou fã de Dostoiévski. Tem uma frase dele que eu adoro, que a razão da existência humana consiste não somente em viver, mas em um motivo para viver. Um sonho, professor. Que todas as crianças brasileiras, independente de que elas possam eventualmente morar no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, possam ter as mesmas oportunidades de aprendizagem. E um livro? Dostoiévski, Crime e Castigo. Eu acho que li umas 4 vezes Crime e Castigo. Perfeito, ótima dica. Uma liderança que vale a pena ser seguida? Nelson Mandela. Eu tive a oportunidade de dar o título de doutor honoris causa a Nelson Mandela em 1998. Que bacana. E uma música para fechar o nosso podcast? Música depende muito do período das fases, né? Chopin. Eu descobri Frédéric Chopin. Eu estudei música, piano, quando era criança. E a música de Chopin entrou muito forte nesses últimos 3 anos na minha vida. E, para mim, o Noturno, número 2 dele, é a música que eu diria que gostaria de levar comigo nessa vida. Daiane, Mozart, muito obrigada pela participação de vocês. Eu fiquei aqui quietinha porque para mim foi uma verdadeira aula esse podcast. Eu aprendi muito com vocês e olha, mesmo à distância, eu senti como se eu estivesse pessoalmente com vocês. Foi incrível, muito obrigada. Foi um grande prazer conversar com você pessoalmente. Depois a gente viu um bom aí em Passo Fundo e também é bom. Boa, com certeza, convite feito já.
É isso aí, gente! E assim a gente termina mais um STEMcast. Lembrando que o STEMcast só é possível graças ao apoio de parceiros como o Semesp e o Santander Universidades. Acompanhe o Consórcio STEM nas redes sociais pelo Instagram, Facebook, LinkedIn e pelo nosso portal stembrasil.com. Fique ligado nas novidades e até o próximo STEMcast!